luar através dos altos ramos. Dizem os poetas todos que ele é mais que o luar através dos altos ramos. Mas para mim, que não sei o que penso, o que o luar através dos altos ramos é, além de ser o luar através dos altos ramos e não ser mais que o luar através dos altos ramos. Fernando Pessoa. Poesia é ritmo, é mantra, é som, é melodia. E enquanto a sílaba bate, o coração reverencia. Seja bem-vindo a mais um Camarim. Hoje programa também ao vivo, né, pela Rede Petrópolis 10 e também via internet por tvrredepetrópolis.com.br. Bem, antes de falarmos sobre o nosso entrevistado de hoje, eu quero anunciar o Flautista de Hamelin. É um espetáculo teatral que vai estrear no dia 13 e 14 de setembro no Teatro Municipal Dom Pedro, em Petrópolis, às 17 horas. Temos aqui, né, o flautista encantando os ratos, né? Por acaso é o interlocutor que vive o flautista. Também assino a direção e também o texto, a adaptação dessa saga medieval, né, do encantador de ratos, que tira os ratos da cidade de Hamelin. O rei não paga, e aí depois ele leva as crianças embora. E o restante vocês têm que assistir o espetáculo para saber. Bem, curta facebook.com/camarimprograma e você estará a par de toda a nossa programação. O nosso entrevistado de hoje é cantor, compositor, letrista e poeta. Professor de língua portuguesa e literatura, formado pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele escreveu seu primeiro poema, Ausência, aos 15 anos de idade. Desde então apresenta-se em teatros, mostras e festivais. Como letrista, em 1998, teve sua composição Meu Coração é Você, em parceria com Cláudio Cartier, que é um dos autores da conhecida Saigon, gravada pelo cantor Emílio Santiago. No ano de 2000, a canção Meu Coração é Você foi inserida na coletânea Pérolas do consagrado intérprete. O CD foi lançado pelo selo Som Livre. Ele participou como cantor, compositor e letrista da coletânea Conexão Carioca. Na ocasião, foi acompanhado por músicos como Tomás Improta, Perinho Santana e Serginho Boré. Em 2006, ele publica seu livro solo de poemas Tempo Desejo, com prefácio de Tanucci Cardoso. Em junho de 2014, lança em Lisboa o livro de poemas Lira dos Sentidos, com a apresentação de Ivan Junqueira. Bem, ele irá falar sobre ele dentro de instantes aqui no Camarim, conversar sobre a sua trajetória artística e literária. E basta você aguardar um instante que já saberá quem é o nosso convidado especial do Camarim. Faremos o nosso peculiar suspense. Camarim volta já. Um abraço. Até já.
jogo pedra e vem lá de dentro, vem o temível primo da Patrícia. Cama de gato, corredor polonês dói, e mamãe quantos passos eu gosto. Took the midnight train going anywhere. I'm a rocket man, burning down the music here alone. And I think it's gonna be a long, long time. I think it's gonna be a long, long time. Yeah. E você assiste Camarim, que hoje entrevista Carlos Henrique Costa, poeta, letrista, compositor, cantor. Prazer estar aqui no Camarim. Prazer é meu diante de você, figura que eu acompanho já há algum tempo. Sim, e pois que é. é fruto da minha admiração, mesmo à distância, mesmo estando eu lá em Rio, em terras de Rio de Janeiro, e você aqui em Petrópolis, né? Mas é um prazer. E aí, a sua carreira, né, agora voltou-se para a literatura, mas ela inicialmente não foi a literatura que te tocou, ou foi? O primeiro toque artístico da sua vida foi a literatura? Rapaz, assim, que te comoveu, vamos dizer. O que me comoveu originariamente, né, foi a música. A música. A música, essa arte de apreensão imediata, né, da qual você é representante. Você sabe muito bem disso, né? Ouvindo Beatles, ouvindo mais tarde Taiguara, ouvindo Frank Sinatra, ouvindo... Falar em Taiguara, você depois teve participação com um arranjador do Taiguara, parceiro do Taiguara? Exatamente, Quem foi? À época ele assinava Joelson Lima, e depois passou a assinar Joey Lima. Né? Qual era a relação dele com Taiguara? Ele era um músico braço direito de Taiguara nos últimos 14 anos de vida, né, do Taiguara. Né? E tocando o quê? E tocando diversos instrumentos. Né? Poliinstrumentista? Poliinstrumentista. Tocava percussão, tocava charango, tocava... Brasileiro ele? Brasileiro, Joey Lima, né? Não, porque falou em charango, eu imaginei que pudesse ser lá da latina verdade, aqui. É verdade, mas isso também... Hispânico, né? Também por conta da convivência com E qual a tua relação com ele, com o Joelson? Há uma relação de profunda admiração e também de cumplicidade, tendo em vista que em 94, quando eu queria transpor a barreira do artista novato, tentando me aproximar do ídolo de adolescência, Taiguara, eu apresentei uma letra para uma música instrumental do Taiguara feita 20 anos antes. E aí o Taiguara me recebe no camarim. Ah, é? Que legal. No camarim, diga-se de passagem. Da onde? Do teatro, você lembra? Do extinto Rio Jazz Club. Pô, eu gravei um disco no Rio Jazz Club, embaixo do Meridian, ali no Leme. Exatamente. Pô, espaço fantástico. Olha, lancei um disco do legal. Lumen, da minha banda de rock progressivo. Lumen, aliás, Lumen, um belo nome. Belo Lumen, nome, Mas então, lá Taiguara me recebe de braços abertos, 2 anos depois de eu ter entregue a fitinha, naquela época ainda. Fita cassete. E ele disse assim, eu cabisbaixo, né? Bastante reverencial ao mito. Entra, aquela voz grave dele, entra, meu parceiro, entra. Não fique assim,
não fique assim, você é muito bom, venha cá que eu quero lhe dar um abraço. Aí, né? Que legal. Eu me desmanchei. E quem estava lá presente eram, à época, a Ana Lazevicius, né, que é artista plástica e escritora, radicada em São Paulo, à época mulher do Taiguara, né? Foi a última mulher dele, ele faleceu em 96. Eu tive a felicidade de ter sido reconhecido por ele, né? Como 96, né? Ele morreu novo, né? Morreu, é câncer, né? Metástases, tá. infelizmente. Então foi um negócio, uma tristeza, porque você não imagina deparar-se, né, com a morte de um ídolo. Né? Você gostava muito, então, do trabalho dele, do Taiguara? Gostava muito, porque ele teve uma interferência para mim muito visceral, muito vívida e muito de vida, né? Nós estávamos falando aqui, né? Ele era um letrista bem filosófico, né? Assim, da vida, né? De conceito de vida, né? Sim. E era muito lírico também. Muito lírico, romântico também, né? Tinha um lado romântico fortíssimo, né? Mas e aí ele te considerou então o parceiro a partir dessa você letrou um instrumental dele? Isso, um instrumental dele. E aí foi curiosíssimo, né? Porque o cara que eu havia ouvido lá nos meus 14, 15 anos, quando no momento conturbado, né, da minha vida pessoal eu precisava optar, né? E aí os conflitos de família, vou por aqui ou vou por ali? Vou pela carreira que a família deseja que eu siga ou vou pela carreira que eu desejo seguir? Qual que é a família que desejava? Um militarismo, né? Você é meu contemporâneo, você imagina, né? Década de 80, os militares estavam no poder. Então, seguir uma carreira na Marinha significaria para os pais tradicionalistas, né? Os pais assim, sucesso absurdo, né? Então, né? Eu nunca mais vou ter de me preocupar com isso tudo. Então, houve realmente um choque ali muito grande, né? Quando eu, voltando para casa fardado, né? E você serviu a Marinha? Servi a Marinha, exatamente. Então, curiosamente, passei de prima. Aos 14 anos eu passei, né? Então aquilo foi motivo de estupefação, porque normalmente as pessoas, ao fazerem prova para a Marinha, para o Colégio Naval, que era uma das instituições mais fortes da época, levavam 2 a 3 anos fazendo cursos. E eu não, eu passei de prima. Mas é porque eu mirava aquilo. Eu também, eu focava, né? Então, apesar da minha desconcentração, né, multifacetada, artística, eu foquei, eu quero um mar. Acontece que o mar que eu procurava não era aquele que eu lá encontrei, né? Então, quando eu volto fardado para casa, meu pai me vê cabisbaixo, e aí vem uma frase que é lapidar na minha história. Ele pergunta para mim assim: o que houve, meu filho? É problema de nota? Aí eu disse: não, pai, não é nota. O problema é que eu não gosto de navio. E isso para ele foi um choque? Muito grande, né? Eu pensei que meu pai fosse infartar, né? É mesmo? Pensei que ele fosse infartar. Porque ele demonstrou a reação assim? Demonstrou. Eu pensei que ele, coitado, ele fosse me execrar pelo resto da vida, né? Começou a esbravejar, começou a realmente gritar, me chamando de ingrato, etc. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Você imagina, 14 anos. Era uma criança, né? Era uma criança. E aí, mas com o passar dos anos... Mas você já sabia o que você queria, né? Eu já tinha tido um insight ali, né? Então, você mandou essa porque você sabia que ia ter uma represália, né? Mas você estava ciente, você já tinha sentido, né? Eu aguentei firme, mas confesso a você, meu paizinho, onde quer que você esteja, você sabe que eu te amo e sempre te amarei. Mas foi difícil, né? Ouvir aquilo tudo, ao mesmo tempo foi difícil para ele também ouvir do filho
caçula, né, do filho de criação, né, vamos dizer assim, daquele filho eleito, né, mas que ele, de certo modo, queria moldar, né, com a melhor das intenções, mas acontece que não tinha jeito. Ele dizia para mim: mas Carlos, meu filho, eu não sou Caetano Veloso, eu não sou Chico Buarque, eu sou apenas um bancário, né, aposentado. O que eu posso lhe oferecer mais, né, o mínimo? O que eu posso lhe oferecer? Então eu silenciava, né, diante dessas palavras e procurava apenas mostrar para ele que havia uma vocação. E tanto havia vocação, Marco, que o meu apelido lá no Colégio Naval era cantor. É mesmo? Então, era cantor para lá, cantor para cá. Entendeu? Quando não era o número, era cantor. Cantor, cantor. E assim foi. E né? aos 15 você fez o primeiro poema? Também lá. Contraditoriamente a tudo, houve um concurso de poesia e aí houve uma seleção de poemas. E este poema, com pouquíssimos versos... Você lembra? Eu me lembro da versão da época, versão essa que já foi alterada. Inclusive que está no Isso é um último perigo, livro. essas alterações são um perigo. Para bom e para o mal, para o ruim, né? Mas eu me lembro do poema. O poema dizia assim: ausência. Queria chorar no ombro daquela que não veio e dizer à vida que as minhas lágrimas são a única história que não sei contar. E aí, o professor e letrista Sérgio É um Fonseca... haikai, praticamente. Exatamente. Como é que é, Pedro? Ausência. É uma trova, né? Ausência. Queria chorar no ombro daquela que não veio e dizer à vida que as minhas lágrimas são a única história que não sei contar. Né? Um profundo desencanto, né? Uma sensação de abandono, né? Isso, né? Então você vê que era um garoto de 14 anos de idade, mas que revelava uma vivência que eu não sabia por que o tempo pesava em mim, diferentemente dos garotos da mesma idade. Né? Então os meus colegas, né, eles tinham uma determinada visão em relação à vida, e eles diziam para mim assim: cantor, mas como você sofre, rapaz, né? Eu dizia assim: sim, mas o meu sofrimento aqui é canalizado para a música. O meu trote é cantar. Então eu ficava cantando músicas dos Beatles. Tinha um veterano lá que dizia assim: cantor, som na caixa. Eu tinha que cantar Let It Be. Né? E, enfim, né? E o poeta finge que é a dor que deveras sente. Exatamente. E essa dor, ela é um combustível, né? E como ela é importante, né? Se você sintetizar ela em arte, né? Ela é bem-vinda. É muito bem-vinda. Para o artista, né? É muito bem-vinda. Quando ele consegue canalizar ela e usar ela como matéria-prima, né? E ela gera coisas fantásticas. Poxa. Mais do que alegria, né? Mais do Parece que alegria. É mais raso, né? A alegria não é tão assim, Isso. cirúrgica, eu acho, né? Isso, exatamente. Você concorda? Sim, Carlos Drummond de Andrade escreveu: porque é da hora mais triste que vem a hora mais bela. Né? Interessante, da hora, pô, muito bom isso. Você abriu com Fernando Pessoa e aí a gente fazendo o link aqui. Então... Bom, aí lá atrás, então, a gente fez um aposto para falar do Taiguara. E lá atrás, então, a música já te tocou, assim, de forma que você, eu quero ser artista. Você já tinha essa decisão. E a literatura? A literatura veio espontaneamente, né? Aos 15 você já estava escrevendo. Sim. Já começou a escrever? Já estava escrevendo e era sempre o primeiro aluno em língua portuguesa, disparadamente. Né? Você se formou em... Sim, me formei em literatura. Em literatura também, né? Bacharel e licenciado em letras. Fez letras, né? Isso. Tive como professor aquele que eu considero o homem gramática, né? Que é Evanildo Bechar, que é o homem gramática, né? O sujeito, um dos maiores... né, estudiosos de língua portuguesa do país. E então a paixão pela língua, né, e a vocação e o talento já se apresentavam, né, nas trocas com amigos que escreviam,
né, e que chegavam para mim e diziam assim, Carlos Henrique, você pode corrigir o meu texto, etc. Então, quer dizer, era a habilidade, era a destreza. E as letras de música? Como é que foi para essa praia? Ah, isso, rapaz, porque ouvindo Taiguara, começando a mergulhar na música brasileira, né, aquela música que para mim era temporã. E algum instrumento você também desenvolveu? Não na primeira, vamos dizer assim, nessa primeira fase. Você ficou como letrista mesmo? Era como letrista e como cantor, né? Eu cantava, como cantor também. Eu cantava muito, né, a capela, comecei imitando grandes cantores, então, o meu irmão que era violonista, né, e que é ainda hoje, Sérgio, ele dizia para mim assim, mano, imita aquele cara, não sei o quê. Aí eu chegava lá, né? Love me tender, love me sweet, never let me go. Aí, não sei o quê, mas você canta melhor em inglês do que em português? Sim, mas é porque eu gosto mais, etc. A língua inglesa também permite uma impostação boa, além das ondulações do próprio idioma, né? Uma música muito melódica, uma letra muito, idioma muito melódico. É muito melódico. O português tem muita sílaba, muito taca, pá, ba, da consoante, pá. E o português raise, say, drive, I go through, permite uma impostação também, que dá a música todo um encaixe, né? Assim, isso, no canto, né? Pois é, então a coisa foi de família, da família de criação e da família também de sangue, porque meu avô era maestro de banda lá em Além, Paraíba, né? Então eu tive a influência genética e tive a influência da convivência, né? E meu irmão, e canta aquela música, não sei o que, David Gates, Brad, If, né? Então aquela voz de pássaro, né? Muito fininha, muito aguda e tudo mais. E meu pai já gostando das vozes mais graves, né? E porque era discípulo da Era de Ouro, né? De Orlando Silva, né? E outros grandes cantores. Então, no final das contas, eu queria era ter a voz Nelson grave, Gonçalves, né? Para agradar o meu pai. Então... Mas você é tenor? Tenor, mas... Baritonado? Abaritonado, exatamente. Tanto que agora, já... digamos assim, afastado dessa questão atlética de cantar, né? As pessoas pensam até que eu estou muito mais para barítono do que para tenor, mas não, é apenas uma acomodação. Entendi. Bom, nós vamos falar, depois do intervalo, nós falaremos sobre os discos que ele gravou, que teve participação também como cantor e letrista, e sobre os livros que ele lançou, Carlos Henrique Costa. Camarim volta dentro de instantes. Não sai daí, porque você também é convidado a entrar no Camarim. Até já.
que delícia. Jogo pedra e terra de dentro vem o temível primo da Patrícia. Cama de gato, corredor polonês dói. E mamãe, quantos passos eu gosto. Took the midnight train going anywhere. I'm a rocket man, burning down the fields that here alone. And I think it's gonna be a long, long time. I think it's gonna be a long, long time. Yeah. E você assiste Camarim, que hoje conversa com Carlos Henrique Costa. Então, Carlos, né, falamos sobre várias coisas, né, do teu passado, da tua infância. E agora, então, como é que foi essa entrada na literatura? O lançamento do teu primeiro livro se deu em que ano? Foi em 2006, na Academia Brasileira de Letras, né, com a apresentação de um poeta e crítico literário que eu admiro muito, porque foi da turma do Cacaso, da turma do Leminski, é o Tanusse Cardoso. Né? Tanusse Cardoso. Tanusse Cardoso, premiadíssimo. Então, ele fez exatamente, é o Tempo Desejo, né? Com um belo prefácio do Tanusse Cardoso. Foi em 2006, foi quando efetivamente eu comecei a me debruçar mais sobre a literatura, né, me desgarrando um pouco da atividade de letrista, de músico, de cantor, que eu vinha exercendo mais veementemente, mais concentradamente até então. Né? Essa capa foi de quem, a arte gráfica? Essa capa foi de Luciane Portugal, né? É uma capa que tem uma taça, né? Exatamente, sugere uma taça ou uma ampulheta, de tal modo que a poeira que escorre... Tempo desejo. É o tempo transformando-se em desejo. Né? E a ideia justamente do livro, né, que eu concebi, era a ideia de que o tempo ele só tem verdadeiro significado quando ele se confunde com o desejo. Ou seja, o desejo que vale é o seu desejo, não é o desejo de outrem. Claro, né? Senão não faz o menor sentido. Não é? Sim. Você já é obrigado a fazer tantas coisas que você não gosta de fazer. Caramba, eu tenho que ir ao banco, pagar a conta. São coisas comezinhas, né? Mas o seu tempo filosófico, ele deve ser seu. Então a minha ideia foi essa. E se o seu desejo for realizar o desejo dos outros? Se o meu desejo for realizar o desejo dos outros, que ele seja feito da maneira mais competente e mais... Há quem goste de se abdicar de si mesmo, né? Exatamente. Certo? Até pensei no ator. O ator, por exemplo, ele, de certo modo, ele tem de satisfazer ao desejo do diretor... E da personagem. E da personagem, né? Então ele empresta, né, aquela sua carcaça ao desejo dos outros. Mas com a sua competência ele acaba podendo ter ali a possibilidade de fazer um grande trabalho. Esse paralelo entre tempo e desejo, porque está intimamente ligado, porque o desejo ele gera uma ansiedade. E a ansiedade é tempo, né? Exato. A ansiedade, o que é a ansiedade? Se não uma inadequação ao tempo presente, vamos dizer assim, resumidamente falando. Isso, né? Isso, exato. E aí você tem tempo-desejo, né? Isso é demais, né? Porque são duas coisas que são intimamente ligadas, né? O desejo com o tempo. Isso. Eu quero que
que você, ao ler esse livro, você depois me passe as impressões e depois, quando você passar para o seu público, eu gostaria mesmo que as pessoas entrassem em contato comigo, né? Porque isso daí é coisa que não tem preço, né? Você poder dialogar com o público. Eu até marquei O que você vai, esse texto. você vai interpretar? Esse texto aí. Vai interpretar esse? Sim, Não decorou ainda não? decorei. Vamos lá. Vou Pelo menos fazer esse. o ponto aqui. Então, bom, falando de tempo desejo, existe um poema aqui que diz o seguinte: instante, se não existes, existe em mim, ao menos num instante, mais alegre do que triste, mais agora do que antes, mais instante do que instante, apenas existe, e já é o bastante. Muito bacana. Você é um poeta sintético em termos de quantidade? Sim, em termos de quantidade de versos, sim. Não sou sintético em termos de produção. Tanto que, de 2006 para cá, eu só consegui fazer um outro livro, que é este que eu estou lançando agora no Brasil, recém-lançado em Lisboa. Por quê? Porque ao longo desses 8 anos, eu que produzo muito, eu precisei ter, entendeu, alguém para me orientar no sentido de que produção, quantidade, nem sempre significa qualidade. Sim, não é? sim. Então, já o novo prefaciador... Serve como catarse também, para você exercitar o ofício, né? Sim. Mas sim. há de ter uma peneira, né? Assim, Sim. Quem produz muito corre esse risco. Por outro lado, quem produz muito também tem muito material para peneirar, não é? Sim. A tendência de sair mais, conseguir mais pérola é melhor, é maior, né? Mas então qual foi o histórico desse livro? Ele foi lançado com a editora A editora é Antigo Leblon, é a editora de um grande poeta, Érico Braga Barbosa Lima, Porque ela mudou de nome? Não, é Antigo Leblon, né? Permaneceu como Antigo Leblon, ele é professor, doutor de letras, né? A palavra antiga está ligada. Eu associei o antigo. Não, sim, Antigo Leblon, né? Ele abriu com o pai, também escritor, o Rogério Barbosa Lima, e eles foram criados no Leblon, né? Sobretudo o pai dele. Então daí a ideia de Antigo Leblon. E aí eu fiquei muito honrado pelo fato de eles apostarem nesse projeto aí do Tempo Desejo, que eu considero que tenha sido, né, justamente digamos assim, um pré-livro, né? É o batismo, né, da minha carreira solo de poeta, a despeito de participações em algumas antologias, né? Assim como os pintores participam de várias exposições coletivas, os poetas também participam de antologias, que são as exposições em páginas, né? Coletivas em páginas. Toda noite tenho sido teu poeta. Esta noite serei o teu poema. Carlos Henrique Costa. Muito bonito. Muito bem, Carlos. E o outro livro? O recente, lançado em junho de 2014. Exatamente. Este já é Lira dos Sentidos. Lira dos Sentidos, que tem contracapa de Ivan Junqueira, grande crítico, infelizmente. Essa capa é bem abstrata, né? Sim, uma capa muito bonita. A realização da capa é do Rafael Bucher, que é o designer da editora Circuito, de responsabilidade de outro grande poeta e artista plástico, que é o Renato Rezende, né? E então o livro tem, como eu disse, a contracapa do Ivan Junqueira, prefácio de Ricardo Vieira Lima, crítico, estudioso, contemporâneo nosso, responsável pela antologia do roteiro da poesia brasileira dos anos 80, é um estudioso da nossa geração, e tem orelhas de Marcos Vinícius Quiroga, que é um poeta premiadíssimo, né, que já foi prêmio Jabuti,
enfim, é um cara que realmente eu respeito muito. E o Ricardo, ele teve uma participação essencial, né, na organização, na feitura desse livro, porque, como eu costumo dizer em várias entrevistas, e volto a dizer aqui, e friso, ele sempre disse para mim assim: Carlos, eu quero que você publique somente o que houver de melhor de você. Não perca tempo com coisas menores. Quer dizer, parece até que ele estava dizendo que Drummond disse. Foi objetivo. Eu quero voltar a falar do Lira dos Sentidos. Vamos fazer um parêntese para... Sim. Aqui, ó. Aqui, em parceria, é um CD que eu gravei junto com o meu queridíssimo parceiro, o veterano Fred Falcão, né, conhecido como Clínico Geral da Canção. É um sujeito que tem realmente obras gravadas por Wilson Simonal, Nelson Gonçalves. Grande compositor. Grande compositor e um sujeito que efetivamente teve uma influência muito grande ao me descobrir, né, como letrista, porque a nossa afinidade realmente era uma afinidade de letra e música muito grande. Então, nós compusemos cerca de 50 músicas, e ele, como está fazendo o catálogo de reunir as suas obras mais significativas, já que como compositor tudo ficou muito diluído, ele já lançou mais 2 CDs, e aí ele vem lançando músicas nossas, inéditas, né? Conclusão, Marco, o letrista permanece, mas sem produzir. Ou seja, com o patrimônio que eu fui colhendo ao longo daqueles anos anteriores. E o poeta, né, foi fazendo a difícil transição, que é justamente a transição de você livrar-se um pouco dos vícios de construir textos que não precisam ser tão independentes, porque tem o apoio das melodias, para os textos que efetivamente têm a necessidade de sobreviver como textos. E eu pergunto a você, o que você considera de diferente entre a letra de música e a poesia? A poesia, ela não tem de ter necessariamente elementos de oralidade tão presentes quanto a letra de música. A letra de música, às vezes, pode não significar coisa alguma, mas pode significar muita coisa do ponto de vista sonoro, não é? Kremlin, Berlim, para não dizer Tel Aviv, luzes, Jasmim, meu coração vaso quebrado, né? Djavan é um mestre nisso, é um mestre em dizer pelas imagens, né? Não que ele esteja dizendo bobagem. Pelo fonema em si, né? Não, ele não está dizendo bobagem absoluta, mas ele está dizendo muito mais pelo som do que propriamente pelo conteúdo, pelo discurso, né? Os poemas, sejam eles em prosa, né, ou sejam eles em versos, eles não necessariamente precisam lançar mão tanto de elementos de oralidade. Você mesmo disse, logo na abertura deste nosso programa aqui, né, um trecho de Fernando Pessoa, e Fernando Pessoa, ele era um craque em repetir e repetir e repetir. Então, se ele fosse submeter talvez a um professor mais rígido, ele talvez fosse chamado a atenção: meu filho, não repita tanto as mesmas palavras, porque você está empobrecendo o texto. Só que é diferente, né? Na letra de música... Ele repete propositalmente e com um objetivo ali nessa repetição total. É isso aí. O que realmente foi fantástico. E qual o seu poeta predileto? Você tem um poeta predileto? Meu poeta predileto, eu costumo dizer que talvez não seja o melhor, mas é aquele com quem eu tenho maior familiaridade. Foi aquele que me ensinou a observar que quando você não lê outros poetas, ou você não ouve outros cantores, ou você não aprecia outras obras de arte, não é por falta de sensibilidade, é por falta de parentesco. Mário Quintana. Mário Quintana, o poeta das frases simples,
ele me ensinou. Raikkoiniano pra caramba. Ele. Raikkoiniano, né? Tem um poema dele que diz: envelhecer. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo chá para os fantasmas. É incrível. Ele não falou em solidão em momento algum, Não. mas existe poema mais solitário do que Pois esse? é, e ao mesmo tempo você pode considerar com um toque de humor também, né? Esse fantasma. Né? É engraçado, né? Ele termina, né? Ele vem com um drama e termina com um toque muito fantástico. Eu gosto muito do Mário Quintana. Mário Quintana, eu diria que é ele. Mas Fernando sim. Pessoa é assim, minha grande paixão como poeta, assim, meu grande identificação assim, pelo que ele escreve, pela filosofia dele, né? Para mim era um grande pensador, além de poeta. Sim, sim. Ele era um filósofo também. Filósofo, né? E por que você, falando em Fernando Pessoa, por que você lançou Lira dos Sentidos em Lisboa? Justamente porque, olha só como tudo tem a ver. Mário Quintana está sendo homenageado na segunda sessão do livro, né? Mas a epígrafe de Lira dos Sentidos é uma frase de quem? Fernando Pessoa. O homem é do tamanho do seu sonho. E aí eu pensei comigo o seguinte: por que não fazer em terras de Pessoa? Por que não fazer em terras de Lisboa? Eu que sou tão provinciano, sou tão pés no chão. Vou fazer lá. E aí fui lá e fiz uma espécie de pré-batizado do livrinho, né, do Lira dos Sentidos, ainda mais porque tem muito a ver, a lírica, né, deste livro tem a ver, né? Há muitos sonetos aí, então tem muito a ver com ele, né? Fernando Pessoa. Essa questão do eu profundo e dos outros eus também tem a ver com essas minhas inquietações de não saber ao certo, afinal de contas, quem eu sou cantor, eu sou compositor, eu sou o que afinal? Eu sou tudo isso, eu sou um pouquinho de cada coisa, esse mosaico. Sim, não sim, é? Claro. Não é? Então, um pouquinho de cada coisa, então... Muito entediante ser uma coisa só. O Fernando Pessoa, então, era honesto. Não, ele era, não. Mas ele, poxa, ele era um... Mas ao mesmo tempo... há um fio de ligadura, né, entre todos eles, assim, de profundidade e beleza, né? Sim. Esse era a interseção que permeava a obra dele toda, embora múltipla estilisticamente falando, mas ele tinha, a meu ver, a qualidade da obra como um fio de ligação em todas elas, todas essas diferenças, essa multiplicidade do Fernando Pessoa. Tinha uma unidade na força e na beleza. E lançamento? Como é que foi o lançamento depois no Brasil? O que você... Agora eu queria até, se você me permitisse, fazer uma pequena divulgação. O meu livro, Lira dos Sentidos, será lançado na livraria da Travessa, da Rua 7 de Setembro, lá no Rio de Janeiro, no dia 30 de setembro. Contamos com todos vocês. Será inclusive um lançamento diferente, porque será um lançamento conjunto com W.B. Lemos, que vai lançar Rasga Mortalha, Poemas dos Outros, que é um amigo a quem eu teço agradecimento no meu livro, também um poeta muito interessante. Ele estará estreando, então nós vamos fazer esse lançamento conjunto. Esperamos que seja realmente um sucesso. 30 de setembro, das 17 às 20 horas. Lançamento do Lira dos Sentidos. Eu queria alguma coisa do Lira dos Sentidos. Lira dos Sentidos, eu posso dizer para você, se você tiver tempo, 2 poemas, um mais musical e outro menos musical, outro mais literário. Entre duas águas, para Paco de Lucia. Entre duas águas, sou um homem rio, andante em corrente, margeado por limites que repudio, porque não são meus, apesar do cansaço que se abate sobre os músculos e nubla as pálpebras.
Saber-se humano e finito é compreensível. Incompreensível é reconhecer-se, apesar de humano, infinito. Entre a vida e a morte, caminho. Nem tão firme, porque poder me falta, porém firme, porque desejo me sobra. Sou margem vencida e vencedora por me entender escritor nos passos cujas pegadas são palavras, rastros de rascunho. Meus versos são as histórias que vivo, percorro e persigo, e sei que estão, desde a fonte que explode a pedra, condenados à foz enxuta. Entre duas águas, sou a terra onde cravo as unhas, que crescem, a despeito de cortá-las o destino prescrito, e onde me planto nômade, porque tenho sede e fome de viver e morrer em busca de uma obra que seja minha. Eu não tenho condições de apresentar o outro depois de apresentar isso. Muito bom. Me tomou muito. Paco de Lucia era realmente um grande músico, uma grande perda para a música universal, né? E, enfim, eu não sei. Temos tempo ainda para dizer? Temos, né? Temos tempo, sim. É que esse é muito forte. Sorteia uma página. Opa! Vamos fazer aqui um... Bom, já que a gente está falando de tempo, e se tem tempo, dá pressa. Ah, sim. A pressa é parceira da perfeição, porque ser perfeito não é ser irretocável. Ser perfeito é ser completo, ser realizado. Se não tivermos isso na teoria e na prática, teremos como consolo apenas a irretocabilidade da não realização. E não há como negar, somos perfeitos em nossa imperfeição. Portanto, vamos à realização. Tenhamos pressa em ser perfeitos, porque imperfeitos já somos de qualquer jeito. Parabéns, muito legal. Quero agradecer a tua presença aqui no camarim. Imagina, eu é que agradeço. E vamos ver se eu vou no lançamento. Que dia que é mesmo o lançamento? Dia 30 de setembro, cai numa terça-feira. É uma espécie de tarde-noite de autógrafos, uma espécie de happy hour de autógrafos, numa terça-feira de setembro. É chato que... Não, o teu espetáculo dias 13 e 14, né? 13. Vai ser depois, dia 30. Então poderei. Vai ser dia 30. De repente poderei, você pode estar lá. É um prazer. Dia 30. Livraria da Travessa, famosa Livraria da Travessa, é verdade. Para nós é uma honra, tanto para mim quanto para a editora do Lira dos Sentidos. É a editora Circuito. É uma editora tem um nova. Aqui, e também a gente fica muito feliz, Aure, pelo fato de que, mais do que ser publicado, é importante ser publicado com algum mérito. Sim. Com algum aval. Né? Porque hoje em dia você sabe que com o advento da internet, você pode publicar tudo em qualquer lugar do mundo e sem nenhum critério. Discos, lançar discos. Isso. Então, meu caro, se você não tiver realmente o aval de alguém que seja do meio, etc., aquilo se dilui um pouco, vira um pouco, entendeu? A cara do diletantismo, né? A cara do sujeito que, entendeu? Que não tem mais o que fazer, então ele resolve se autodenominar. Independente de tudo. Poeta, se autodenominar. Porque, na verdade, sem feedback, o artista não existe, né? Não. O artista não existe sozinho no palco, quer dizer, só se ele for um ego umbilical, assim, uma coisa só para ele, né? Ele vai girar em torno de si mesmo. Então é melhor fazer no banheiro, né? Mas se ele sobe ao palco, se ele publica um livro, ele quer o quê? Ele quer uma resposta, né? Exatamente. Então essa resposta é o retorno, né? Inicialmente de uma editora, inicialmente de um produtor musical, fonográfico, que seja sem retorno, o artista... Um amigo meu dizia, né, Antônio Cláudio, ele falava que, uma vez ele disse isso, eu jamais esqueci, ele falou: o artista é aquele que gosta de agradar. Opa!
E aquilo ficou marcado, um artista é aquele que gosta, bem taxativo, curto. E eu fiquei pensando, e realmente, né, se você faz a arte em prol de alguma coisa, para alguém, agradar ou passar alguma mensagem, enfim. Isso. Né, mover alguém, né? Então eu concordei muito com essa O artista colocação dele. é aquele que faz com que você se desaquiete, né, da sua cadeira, da sua zona de conforto. Sim, ele mexe. Esse agrado pode substituir por mexer, cutucar, fazer, enfim. Isso. O artista é aquele que faz algo em prol de alguém, assim, né? Mas ele precisa desse retorno, desse reconhecimento que você falou, né? Desse aval, né? Precisa. Poesia, música, arte é, antes de tudo, conhecimento. É autoconhecimento. O sujeito que não crescer diante de si, e Fernando Pessoa falava sobre isso, inclusive, fazendo um paralelo com educação. Educação é você crescer em relação a você mesmo. Não é você ficar preocupado em crescer em relação aos outros, não. Aí é outra coisa que não é educação, né? Que não é necessariamente arte. Pode ser competitividade, pode ser fama e outras coisas, né? Mas arte é conhecimento. O reconhecimento há de virá, certamente, se houver talento e se houver realmente um mínimo de dedicação, né? Então, nós temos aí vários exemplos disso. E para encerrar, eu queria que você desse um recado àquela pessoa que está prestes a servir o Exército ou a Marinha, mas ela, no fundo, tem um íntimo artístico. O que